Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o hino. 284. O hino 284, 284. Glória a Jesus. Chamemos outro hino. Vamos cantar o hino 355. 355. Glória a Jesus.
Chamemos outro hino. 259. O hino 259. 259. Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos orar a Deus. Cantamos estes hinos em louvor ao nome do Senhor. E agora nós vamos então orar
E temos aqui, temos aqui um grande número de pedidos de oração, irmãos, muitas necessidades e muitos pedidos fora estes que foram anotados aqui, por motivo de enfermidade, crianças enfermas, causas, famílias enlutadas. Temos vários casos, irmãos, que rogam, a família roga a oração de todos os que estão ouvindo, irmãos, porque na verdade, toda vez que é lido este papelzinho nos cultos normais e nos cultos aqui também, irmãos à distância, na verdade é para que todos tomem conhecimento e todos recebam o peso da responsabilidade sobre si de apresentar com fé diante de Deus. Porque quem pede, pede a oração da igreja, é de todos, por isso é anunciado. Os irmãos vejam que quando Josué recebeu ordem de Deus de atravessar o Jordão, e o Jordão era a época das chuvas, a época das cheias, ele estava transbordando, mas não é o fato de ser um momento impróprio que Deus não faça a sua obra, irmãos. Para Deus não tem momento contrário nem impróprio. Então ele disse: manda os sacerdotes que levam a arca ir na frente, e há de ser que quando o primeiro sacerdote colocar a planta do pé em contato das águas do Jordão, vereis a obra que vou fazer hoje. E realmente foi feita uma obra inédita, irmãos, e grandiosa, porque uma barragem invisível pelo poder da mão de Deus se formou, represando as águas das cheias. Qualquer córrego, irmão, quando é período das cheias, transborda e o volume de água é grande. E do Jordão era grande naquela época. Mas ao primeiro sacerdote que teve o contato do seu pé com a água, começou uma obra, irmãos, inaudita e inédita, jamais vista. Glória ao nome do Senhor, que toda aquela montanha de água foi ficando represada e os sacerdotes marcharam até o meio do leito seco do Jordão. E o povo criou coragem, e vendo aqueles homens com a arca nos ombros e firmes ali, não temeram aquele fenômeno que estava acontecendo, mas glorificando a Deus passaram. E a multidão era muito grande, demorou certamente, criança certamente com medo, irmão, mas não está escrito isto, mas podemos imaginar. A mãe dizia: não tema. Olha aí os homens de Deus com a arca, glória ao nome do Senhor. Então eles passaram do outro lado a pé enxuto. Irmãos, quando é anunciado estes pedidos aqui, nós devemos sentir como os sacerdotes sentiram o peso da parcela, da responsabilidade no ombro de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. E apresentar com fé, irmãos. A fé remove montanhas. Então, repetindo, tem uma quantidade muito grande de pedidos de orações por motivo de enfermidade, para crianças enfermas, por causa, pelas famílias enlutadas. Muitos estão sendo recolhidos com esta pandemia, irmãos, com este vírus. Também há pedido de oração por motivo de tribulações, viagens, acidentados, famílias e testemunhados desta bendita graça. Também uma família de Barretos está passando por uma situação, irmãos, de grande tribulação, de grande necessidade. É enfermidade, irmão Salvador? Depressão é o mal do século. Oremos por esta família de Barretos. Tem uma família que também, ainda novo na idade, irmãos, nosso irmão músico foi sepultado agora à tarde,
ali da Vila Barcelona, e a família está em grande aflição. Oremos para que o Senhor dispense também sobre esta família e as outras famílias enlutadas o seu bálsamo, que é consolador. Glória ao nome do Senhor. Também há um pedido de oração por um menino de nome que está em Restinga, aqui em São Paulo, está muito mal. Deus sabe o nome do menino, irmãos. E um pedido de oração também pela cidade de Itabuna, na Bahia, está muito afetada pela Covid-19. Que Deus tenha piedade. Então, irmãos, seria bom se um dos servos viesse, irmão Salvador. Um dos irmãos, venha para esta oração e apresente nas mãos de Deus as necessidades, os pedidos. Vamos pedir ao Senhor também, irmãos, que nos revista nestes dias tão difíceis dos seus dons. O Senhor tem coisa nova para derramar na igreja, irmãos. Quem sabe é o tempo, quem sabe é a hora. E quem orar também, o servo de Deus que virá para orar, apresente também, irmãos, pedindo ao Senhor a revelação da palavra, do conselho da palavra nesta noite, que o Senhor venha falar com as nossas almas. Assim, unidos em comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, busquemos a Deus na oração. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Bendito Deus, da nós. Nosso eterno Deus, bom Pai, na Tua presença nos encontramos uma vez mais, na noite deste dia, Senhor, neste culto que tens preparado aos Teus filhos, e aqui nos encontramos para bater na porta da Tua misericórdia, ó grande Deus. Aleluia. Porque sabemos que só Tu pode nos socorrer. Pai eterno de bondade, trouxeste para nós esta graça gloriosa, colocaste nos nossos corações o dom de crer na Tua palavra. Aleluia. Preparaste-nos neste caminho que o Teu Filho abriu, para nós nos prepararmos e um dia poder chegar até a Tua glória. E nós, neste momento, ó Deus, que estamos aqui reunidos, num pequeno número, Senhor, mas sabendo, Senhor, que a Tua presença, ela abriga todos que se aproximam de Ti. E nós te pedimos, ó grande Deus, Senhor, queira nos ajudar nesta noite, abençoa o Teu servo que colocaste na presidência deste santo culto, dá para ele uma guia perfeita, ó Deus, dá uma comunhão perfeita a nós, e se Tu quer, Tu pode abrir a Tua glória, Senhor, aleluia, e dispensar a Tua virtude sobre nós também. Pai eterno de bondade, nós Te pedimos. São inúmeros, Senhor, os pedidos de oração, como foram mencionados. Pedidos estes, Senhor, muitos por causas de enfermidade. Senhor, pessoas que estão passando aflições, que só Tu pode consolar. Oh, Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que uma pode durar na nossa vida, Senhor, toda noite, uma lamentação, mas Tu tem poder de trazer alegria pela manhã no nosso coração. Aleluia. E nós Te pedimos, ó grande Deus, Senhor, dá uma ordem, Senhor, ao nosso respeito. Aleluia. A respeito da Tua obra e o Teu povo. No passado, Tu preparaste o Teu povo, Senhor, como o Teu servo mencionou, para passar o Rio Jordão. Ah, Senhor. Fizeste um movimento, Senhor, aonde, Senhor, se olharmos, é uma coisa fora do natural.
mas Tu é o Deus que opera aquilo que o homem não pode fazer. Tu se manifesta aonde muitas vezes nós não podemos nos manifestar, Senhor. Aonde a nossa mão não alcança, Tu alcança, ó grande Deus. E nós Te pedimos, aumenta a fé no nosso coração. Amém. Aumenta o dom de crer na Tua palavra. Prepara a Tua igreja, amado Deus, para que possamos nós, Senhor, cada vez mais nos santificar. Senhor, nós Te pedimos, completa a obra na nossa vida. Não sabemos ainda os tempos que vamos passar por este processo, mas temos uma certeza, Senhor, que até aqui Tu nos tem trazido e Tu nos levará até o final da nossa jornada. Aleluia. Pai eterno, nós Te pedimos, ó Deus, revela a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. O Teu povo precisa, Senhor, do Teu falar. A Tua palavra tem poder de gerar, de transformar, de libertar, de criar, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Nosso intento é bom, nosso propósito é bom, Senhor, mas só Tu é que pode operar na nossa vida. Assim, ó Deus, nós Te pedimos, ó Pai, em tudo queira ser junto com nós, Senhor. E se alguma coisa temos falhado, perdoa-nos pelo amor do Teu nome. E queira assim nos preparar para a Tua obra na nossa vida, ó grande Deus. Deus vivo, Deus santo, Te pedimos, elevando a Ti o nosso clamor, no nome amado de Jesus, Teu Filho, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Queridos irmãos, como sempre Deus tem guiado, e neste momento termos alguns conselhos, algum assunto, irmão, também necessário que seja exposto aqui perante a Irmandade. Então hoje, com a ajuda de Deus, Deus dará também ao irmão Salvador dispor um assunto do momento e bastante necessário estes conselhos, que todos ouçamos em comunhão. Deus seja louvado. Amém. Amém. Tá bom aqui, irmão, se trocar, não é? Com Gerson. Melhor aqui, porque vai. Melhor aqui. É. Por favor. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, diante de tudo que vem ocorrendo nesses dias que nós estamos vivendo, é necessário conversar com a nossa Irmandade e fazer uma reflexão sobre o que sucede hoje. E podemos dizer que não é só aqui no Brasil, mas é um problema global, com respeito às dificuldades das pessoas se manterem nos seus lares
e também de ter o seu trabalho, os negócios também, de certa forma, paralisados. Considerando o momento que nós estamos vivendo, temos a necessidade de falar com toda a Irmandade sobre o temor que todos sentem pelas consequências que a situação econômica do país e do mundo está passando. Recomendamos a todos que é necessário um equilíbrio emocional para não se desesperar e tomar decisões precipitadas que podem piorar ainda mais a situação. Isso porque, irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo, muitas vezes a pessoa fica acuada pelas pressões que sofre, às vezes por endividamentos que acabam, já haviam contraídos, mas eram situações que estavam em equilíbrio. Mas agora, como tudo está parado, então tem surgido o desespero em muitas pessoas, principalmente donos de pequenas empresas, de comércios e a própria Irmandade em si. O momento traz dificuldades para todos, que igualmente estão sujeitos ao mesmo sofrimento e buscam solução que não se alcança de imediato. Não existe solução de pronto atendimento que se alcança na hora e resolve o problema na hora. Não tem isso, irmãos. O que existe são paliativos que as pessoas vão tentando se arrumar como podem. Devemos ter cuidado para não tomarmos decisões impensadas e movidos pela aflição que, além de provocar um maior embaraço, tanto econômico quanto financeiro, pode tornar a pessoa enferma e se desorienta e pode perder até o rumo em suas decisões. A pessoa perde a condição de raciocínio quando está acuada por cobranças, por temores de tudo aquilo que vem acontecendo. Não se deve culpar-se pelo insucesso em negócios, que existem muitos que nesse momento se lastimam, acham que tomaram decisões precipitadas, acham que não deveriam ter feito isso, que não deveriam ter feito aquilo. Agora não é hora de considerar isso, porque isso aí só causa um peso maior e aumenta o sofrimento. Então é necessário que a pessoa não se desoriente, mas tenha cuidado em suas decisões. Não se culpar pelo insucesso, pois mesmo as pessoas que melhor se encontravam financeiramente antes dessa situação, hoje também estão preocupadas e envolvidas na mesma condição. Irmãos, vejam que esse problema não é só do pobre, não é só do desempregado, não é só dono da casa, como também do inquilino, não é daquele que aluga, como daquele que também é o proprietário, de maneira que todo mundo está padecendo uma parcela da condição que nós estamos vivendo. E o desespero, irmãos, em tomar atitudes, pode levar a uma situação pior do que estamos passando agora. As cobranças, ameaças de protesto, medo de ser protestado. Existe hoje um temor muito grande nas pessoas de perder o nome, de passar por uma situação de um protesto. E quem é que não deve, irmãos? Normalmente as pessoas já têm dívidas que são pagáveis, que todo mês vão honrando os seus compromissos na medida da receita que tem. Mas num desequilíbrio como nós vivemos hoje, é difícil encontrar um que não tenha uma preocupação em saldar os seus compromissos. E o temor de ações judiciais que pode eventualmente acontecer, a pessoa nem dorme mais de medo. Isso está ocorrendo com muitos de nossos irmãos, desesperados, medo de serem protestados, medo de serem movidos em alguma ação, alguma cobrança judicial. De modo que essas coisas, irmãos, oprimem as pessoas e ficam acuadas. São situações do momento, mas que se resolvem de forma pacífica. Não há que se desesperar. Mesmo que a pessoa esteja
padecendo no momento por uma situação dessas, não é por isso que agora vai desesperar da vida. Agora temos que ter condição de raciocinar, de buscar soluções de forma amigável, de propor condições, ainda que não tenha, mas estudar. Sempre haverá um recurso, irmãos. Ainda que a coisa esteja lá no último estágio, lá no fundo do poço, sempre haverá uma esperança de que de um jeito ou de outro se resolva. Então não há necessidade da pessoa perder a paz, entrar em pânico, desorientar-se, tentar soluções radicais, porque o que tem acontecido é que alguns de nossos irmãos tentam solução de forma radical, lançam fora o bem que têm, por qualquer preço, na hora da aflição, por qualquer dinheiro entrega o que tem, e não é desse jeito, irmãos, custa tanto para adquirir, e a pessoa deve de buscar solução, sem jogar fora o que tem na sua mão. É claro que não devemos pôr o coração nas coisas desta vida, mas também bênção de Deus não se joga fora. Então é necessário ter paz, procurar resolver, sempre entender que há jeito para tudo, mesmo que pareça que tudo está perdido, mas nem tudo está perdido. Perder a paz, então, não é bom, irmãos, nem entrar num pânico. Tem gente que fica com medo da sombra. Se toca o telefone, treme, fica suando frio. Se toca a campainha, quer sair correndo. Enfrente a situação. E com naturalidade, não precisa ter medo que ninguém vai tirar o chão debaixo da pessoa e nem derrubar a casa em cima. Então vamos com paz orar a Deus, que o Senhor nos mantenha calma, nos mantenha a paz, porque, irmãos, isso aqui não é para sempre. Daqui a algum pouco de tempo começa a reverter a situação outra vez. Então, devemos de procurar solução com Deus, que tudo provê na nossa vida, porque vale mais a vida do que as coisas terrenas que nos rodeiam. Então precisamos ter cuidado para a gente não se desequilibrar. O trauma que a humanidade sofre hoje afeta a economia global, mas é momentânea. Porém, as vidas perdidas jamais se recuperam. Quantos que têm se suicidado, irmãos, por conta de não encontrar uma solução de imediato. E às vezes a solução está ali no portão, é só esperar um pouco mais. Então, oremos a Deus sempre pela paz. Dialogar com quem se convive, buscando solução, sempre é o melhor caminho. Nunca conversar com as pessoas já com a derrota, sentindo-se derrotada a pessoa, não. Sempre buscar solução, porque de uma forma ou de outra haverá uma saída para a situação. Consideremos que a situação em que vivemos, mesmo sendo de forma global, não durará para sempre. E que devemos sim, através da criatividade, de buscar solução que, ainda que não repare integralmente os danos financeiros que sofremos, porém impede que usemos nossa mente em pensamentos negativos, que só pioram a nossa condição de vida. Então pensar no pior, pensar na derrota, sentir-se um trapo diante da situação, esse é o pior negócio que se faz. Cada dia que acordamos, devemos dar graças a Deus pela noite, graças a Deus pelo dia que nos dá de viver, e pedir ao Senhor que nos dê força para encarar a situação como homens de Deus, como mulheres de Deus. Porque ainda que as opressões elas se aumentem, contudo Deus nos dá saída em tudo, irmãos. Diz a palavra assim: ao justo nascerá luz nas trevas. Então, se alguém acordar, parece que tudo está negro, tudo está trevas, ora que uma luzinha no final do túnel aparecerá. E nasce uma esperança. Não precisa acontecer tudo no mesmo dia, irmãos, mas que haja esperança. Às vezes acordamos de manhã
esperançosos. Mas hoje, se Deus quiser, alguma coisa vai acontecer, e começamos o dia desse jeito. E quando vemos o dia está terminando e não aconteceu nada, mas nós vivemos aquele dia e a luzinha está acesa ainda de um novo dia. Por quê? Porque nós vivemos cada dia, irmãos. A nossa vida consiste em cada dia. Disse o Senhor Jesus aos discípulos: basta cada dia o seu mal. Então não precisa buscar mal de amanhã para hoje. Deixa o mal de hoje, que já é muito, e cuidemos com ele. E o Senhor é aquele que nos fará sempre achar um meio de ir levando a nossa vida até que chegue, irmãos, que raie uma luz maior e nós possamos sair de cabeça erguida e nem olhar para trás depois. Olhemos sempre para frente. O irmão que ainda não está em condição aflitiva, porque tem muitos que têm uma vida equilibrada, tem uma condição de vida que não foi afetado ainda, cuide-se para não ceder às tentações das compras pelas ofertas nos celulares e outros meios de comunicação, porque na hora é fácil comprar pela internet, através dos cartões de crédito, pela facilidade que nós temos. Mas depois, na hora de honrar com os compromissos, irmãos, pode ser que a coisa complique e nós venhamos a perder o controle e entrar em apertos e aflições desnecessários, porque muitas vezes se compra as coisas pelo ímpeto. A pessoa olha na internet as ofertas e enche os olhos e dá uma tentação, quando vê, no ímpeto, fechou o negócio e fica feliz, aí não vê a hora que chega em casa. Depois que chegou em casa, começa a cair na realidade: bom, daqui tantos dias chega a fatura. E se desequilibrar-se e não conseguir honrar, irmãos, aí a coisa fica difícil. Então nós recomendamos a nossa querida Irmandade a poupar, irmãos, economizar em tudo, para evitar uma inadimplência que nos comprometa depois. Mas comprar somente o que for estritamente necessário. Suportemos as tentações de comprar tudo que aparece, porque agora nas promoções oferece pontos, oferece de tudo, dá até a impressão que eles querem pagar para a gente comprar, mas tudo isso é ilusório, é momentâneo. Então tenhamos cuidado, irmãos, e fazer poupança, porque o Senhor dava de Salomão a ensinar que o sábio deve ser como uma formiga, que no verão ela acumula os seus víveres para quando chegar o inverno ela passar e não morrer de fome. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Comunicar-se com as pessoas, irmãos, que pela experiência profissional nos pode orientar, isso é muito importante. Se alguém está de certa forma comprometido ou sem luz, ele não sabe como resolver o seu problema financeiro, por comprometimentos, por cobrança, por risco de acontecer alguma coisa, não fique roendo as unhas. Não, procure um irmão de confiança, um advogado, um irmão profissional que possa dar uma orientação. Eles acham um jeito, irmãos, eles criam condição. E se não criar, pelo menos, é claro que esperamos que estes sejam pessoas que não aterrorizem também o seu cliente, que dê sempre uma palavra de ânimo, porque o bom advogado não aterroriza o cliente, ao contrário, sempre dá uma saída. E é isso que precisamos, irmãos, saída para as dificuldades, buscar conselho com os amigos, com os irmãos profissionais, antes de se tomar alguma medida, que podem até não ser as melhores, isso é necessário fazer. Então, irmãos, ninguém se aborreça por esses conselhos, porque quem está passando por isso sabe como se encontra agora. Quem estiver nesta situação, estiver ouvindo isso, pode ser que se anime um pouco e vão perceber que não é só a pessoa que está assim, não. O mundo inteiro está desse jeito. Os grandes também estão aflitos. E tem rico que não dorme. E tem pobrezinho que deita às 8 horas e se ninguém acordar ele vai até às 8 da manhã. Por quê? Porque já está ruim mesmo
Pior do que está não fica. Mas aquele que tem muito, ele então perde o sono, precisa tomar um medicamento para dormir. Ou tendo muito, tendo pouco, ou não tendo nada, nós precisamos da paz de Deus. Isso sim, façamos força para que o Senhor nos dê da sua paz. Então aconselhamos a Irmandade, principalmente buscar de Deus em oração luz necessária, rogando-lhe que dê também a paz neste momento tão difícil, evitando o desespero que escurece todo o entendimento e o raciocínio. Irmãos, quando estamos em desespero, nem comunhão com Deus nós temos. Mas quem estiver ouvindo isso agora, e diante de tudo isso aqui está pensando e dizendo: meu Deus, é o jeito que eu estou passando, é exatamente o que sucede comigo, o conselho desta noite: durma esta noite em paz e lance os teus cuidados na mão de Deus, porque Ele tudo proverá. Deus seja louvado. Amém. Deus os abençoe. Não. O Senhor seja contigo. Louvado seja Deus, irmãos, por estes santos conselhos. São conselhos práticos e da vida atual, da nossa vida terrena, porém há o reflexo na vida espiritual. Que caia nos corações de todos e principalmente de alguém que estava em aflição também, que o Senhor tire essa aflição. Aguardemos agora o conselho da palavra para os servos de Deus. O Senhor preparou hoje também, a quem o Senhor revelou a palavra, obedeça. Deus seja louvado. Amém. Então, Salvador, volte aqui. Deus te abençoe. Eu devia ter usado da sabedoria e ter sentado. Deus abençoe. Irmãos, Olha, Norival, o Gerson, os irmãos aí atrás, mais servos de Deus aqui, palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus um ponto da palavra que o Senhor tem nos mostrado no livro do profeta Isaías. No capítulo 9, Isaías 9, vamos ler o primeiro parágrafo até o verso 7. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão,
a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui, irmãos. Amém. Querida Irmandade, de todos os profetas do Velho Testamento, que Deus se usou para deixar algum escrito, Isaías é o profeta que mais falou da pessoa do Senhor Jesus, do seu nascimento, da sua vida, e também do plano de salvação, e até mesmo lá no capítulo 53, da sua morte, que foi uma descrição precisa, irmãos, dos seus últimos momentos. De modo que Isaías, que viveu 6 séculos, 600 anos aproximadamente, antes de Jesus ter nascido na manjedoura, viu os dias, irmãos, pela fé, pela revelação, e escreveu coisas maravilhosas, irmãos, proféticas, a respeito do Salvador e do plano da salvação, e aqui nestes poucos versos, a respeito do seu reino, que, como diz aqui, do seu principado e da sua paz, não haverá fim, porque é eterno. Glória ao nome do Senhor. E no início ele diz que a terra, na verdade, Deus permitiu que fosse angustiada, que fosse entenebrecida, que as trevas tomassem conta, permitiu que fosse envilecida, quer dizer, se tornasse vil, perdesse o valor, mas depois, irmãos, tudo mudou. A luz raiou, também o enobrecimento veio, e lá numa região tão inóspita, que pertencia às antigas tribos de Naftali e de Zebulão, irmãos, que nos dias de Cristo era a Galileia dos gentios, dos povos, das gentes, ali mesmo, irmão, naquele lugar tão inóspito,
apareceu o Senhor pregando um reino que não terá fim. Glória ao nome do Senhor. E o povo que estava na região da sombra da morte viu a luz e foram os primeiros a entrar neste reino eterno. Irmãos, a terra que perdeu o valor, que se envileceu, também é este ser humano, irmão, que veio do barro, veio da terra, é terra o nosso corpo. E pela queda no pecado, perdeu o valor, perdeu a nobreza. E entrou nas trevas, na baixeza e no pecado. Mas vindo Cristo, iluminou, salvou e convidou para fazer parte deste reino eterno. E nós tivemos, irmãos, na nossa geração, agora no nosso tempo, porque o plano de Deus é de geração em geração, irmãos. Nós não podemos entender as Escrituras como sendo alguma coisa lá do passado, para uma época, para um tempo. Ela era para as gerações daquela época, mas tudo se repete em cada geração. E conosco, esta mesma obra, irmãos, está agora sendo realizada. Jesus Cristo dentro de nós, irmãos, tomando crescimento para que chegue à estatura do varão perfeito. O homem exterior se envelhece e se torna decrépito, mas o homem interior, Jesus Cristo em cada um de nós, a cada dia se renova, se robustece, até que chegamos, irmãos, ao plano perfeito de Deus e termina a nossa missão nesta terra. E aqui, irmãos, o profeta dizia: ele veio para quebrar o jugo que pesava sobre a humanidade, sobre esta terra, este tabernáculo terrestre que se tornou vil, envilecido, sem valor. Mas ele veio quebrar o jugo, a canga do inimigo, do pecado que pesava sobre nós. A vara do reino da morte que nos feria foi quebrado. O cetro do opressor foi tirado. E o Senhor desbancou o reino da morte e das trevas e estabeleceu um reino eterno. E este principado, este reino, está sobre os ombros do Senhor Jesus. Então, irmãos, a alegria anunciada por Isaías é a alegria que esta palavra anuncia para nós nesta noite, irmãos. Um menino nos nasceu. Quando nasceu aquele menino na manjedoura, raiou a luz e abriu a porta da graça, irmão. Ou começou o plano que a abertura da porta da graça foi com o derramamento do seu sangue. Mas quando o menino nasceu, já raiou uma luz, já veio a esperança. Um filho se nos deu. Quem é que deu o filho, irmão? O Pai, nosso Deus, deu. Por isso é dado, é graça. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome são estes: maravilhoso, porque não há maravilha maior do que o plano salvídico, irmão, o plano de salvação. O nome do Senhor é conselheiro, porque é Ele que nos aconselha nas horas mais difíceis. Quem inspirou o servo de Deus para os conselhos que ouvimos há pouco? É o conselheiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E bem-aventurado quem se guia
por este conselheiro. É Deus forte, pois Cristo era o Emanuel, Deus conosco. Pai da eternidade. Irmãos, a geração de um ser vivo, seja do reino vegetal ou animal, mas vamos pegar até mesmo, perdoem a comparação, no nosso caso, como é que vem a vida de um ser humano? Precisa haver uma semente que, no caso, irmãos, nós temos a origem paterna e materna, e precisa ser recebido por aquilo que vai ser fecundado, no caso, o óvulo. A vida eterna em nós, irmão, por isso Cristo é o Pai da eternidade. Ele é o Verbo, é a palavra. E a palavra tem que cair na nossa alma. E havendo a fecundação, germina e começa a crescer no nosso interior. O homem salvado, o ser interior, irmãos, que o exterior, esta carne, perecerá, mas dentro de cada um de nós se forma a salvação. E Ele é o Pai da eternidade, porque crendo na palavra e recebendo-a por fé, ela fecunda e gera no interior de cada um de nós a eternidade, porque o reino dele não terá fim. Então diz aqui a palavra, ele é o príncipe da paz. E do incremento deste principado, quando ele incrementa em cada um de nós, pela fé, pelo crer, gera a eternidade que não haverá fim, e este reino vai se firmar e vai se fortificar desde agora, de quando o plano foi revelado pela fé a Isaías, e para sempre. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Este mesmo reino sem fim, que o irmão, a irmã, quem está ouvindo, e até mesmo testemunhado desta graça, que pode se considerar como nada, e o inimigo, o plano dele é soprar no ouvido: você não tem valor, você não vai se salvar, você não vale nada. Como Deus deu nos conselhos, ele continua com esse trabalho, e o homem se sente envilecido, vil, sem valor. Mas Cristo veio enobrecer. Nobre é quem faz parte da nobreza, e a nobreza pertence à realeza, e Cristo veio trazer um reino. Então, se o inimigo soprou na mente de alguém: põe fim na tua vida, você não vale nada, a palavra diz o contrário. Ainda que alguém foi envilecido pelo inimigo, pelo adversário, a luz raia na tua vida e te enobrece para o reino eterno. Nos dias de Daniel, irmãos, Nabucodonosor era o imperador, e o império babilônico foi o primeiro grande império que tomou conta do mundo conhecido da época. E Nabucodonosor teve um sonho espantoso, mas quando acordou, ele lembrava que tinha sonhado, mas não lembrava o que tinha sonhado. E ele chamou os magos, os astrólogos, os sábios, os adivinhos, e disse: eu quero que vocês me digam o que eu sonhei esta noite, porque eu tive um sonho impressionante, um sonho que me causou um espavento, mas eu não me lembro do sonho. E eles disseram: rei, que é isto? Conta-nos o sonho.
e nós daremos a interpretação. O sonho me escapou, não lembro. Lembro que sonhei, lembro que é importante, e foi mesmo, irmão, foi por Deus, era um plano de Deus, e nós fazemos parte deste plano. Um plano eterno, glória ao nome do Senhor. Um reino, como diz Isaías, que nunca terá fim. E ali o rei, ele era imperador, irmão, de um poder, de uma autoridade, enfim, eram autoritários mesmo, enfim. E ele então disse: se vocês não me disserem o que eu sonhei, eu vou matar todos os sábios de Babilônia. E Daniel estava, porque veio o mocinho, prisioneiro de Jerusalém, lá de Judá, irmãos, e como era um homem sábio, e que foi também criado em toda a ciência, toda a literatura, ele era contado entre os sábios, e estaria na conta de quem ia morrer. Mas ele era amigo do capitão, que era o comandante de tudo ali, e o rei tinha dito: passa a ordem que vão morrer todos se não me contarem o sonho. Então Daniel falou com o seu amigo: peça um tempo ao rei, aguarde um tempo para executar a ordem do rei, deixa que eu vou orar a Deus. E entrou onde morava com os companheiros, irmãos, Ananias, Misael e Azarias, e disse: nossa vida corre risco, vamos buscar de Deus, o Deus do céu, que revela segredo, que Ele revela para nós o sonho do rei e também a sua interpretação. E assim oraram. Passou dias. Irmão, quem sabe passou pela mente de alguém: os irmãos estão mandando orar, os irmãos estão falando para ter fé, mas os dias estão passando. Estão mesmo, irmão, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Mas a tua oração não está perdida, a tua fé não é vã no Senhor. O tempo está passando, mas o dia da realização da obra do Senhor está chegando. Glória ao nome do Senhor. E numa noite, Deus deu para Daniel o mesmo sonho que havia dado para Nabucodonosor. E amanhecendo o dia, estava muito claro na mente de Daniel, e Deus deu também a revelação. E ele chamou os companheiros: vamos agradecer a Deus. E agradeceram a Deus, e mandou que preparassem o rei, e na hora certa ele compareceria. E compareceram ali, irmãos, todos, porque se Daniel não satisfizesse o que o rei queria, era a hora da execução de todos. Mas Deus, irmão, Ele aparece na hora certa, e na hora que parece a última hora, é a hora do operar do Senhor. E Daniel disse: rei, tu estando dormindo na tua câmara, em tua câmara de dormir, foi-te revelado, foi-te dado um sonho, e este sonho veio de Deus, porque é um sonho para muitos anos. Irmãos, o sonho era o plano de Deus que está acontecendo até hoje. Ele disse: tu, ó rei, viste nas visões da noite uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata, o tronco de cobre e as pernas de ferro, e embaixo nos dedos dos artelhos, parte ferro, parte barro. E vendo aquela estátua da montanha, da pedreira, sem ninguém cortar uma pedra, um bloco, porque para cortar, irmãos,
os grandes blocos das construções antigas eram dias de trabalho dos escravos, serrando. Mas uma pedra sem mãos e sem ninguém cortá-la, foi cortada, apareceu, e veio, e bateu nos artelhos e nos dedos da estátua, e começou a virar pó, uma implosão, irmão, e as pernas viraram pó, o tronco virou pó, o peito virou pó, a cabeça virou pó, e aquela pedra permaneceu, e o pó do que restou da estátua, veio o vento, soprou e levou, e desapareceu. Mas a pedra permaneceu e começou a crescer. E foi crescendo até tomar conta de toda a face da terra. E o rei ficou atônito: é isto mesmo que eu vi. E o que significa isto? O significado, homem nenhum da terra saberia, mas o Deus do céu é revelador de segredos, e ele revelou o significado. A cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor, e o teu grande império, o peito de prata, será um outro império que virá após o teu, e depois de algum tempo o sucederá um outro do bronze ou do cobre, e depois virá um outro do ferro, as pernas, um outro império que dominará o mundo. E nos dias desses imperadores do ferro, a pedra virá. Virá um reino diferente, que não é reino humano, é um reino que durará a eternidade. Os reinos da terra viram pó no esquecimento da bruma do passado e desaparece. Mas o reino que virá nos dias dos reis do ferro, do reinado de ferro, ele virá sem mão, sem toque da cabeça ou da mão humana, se estabelecerá nesta terra e crescerá e ocupará toda a terra, e esse reino nunca mais terá fim. Irmãos, Daniel viveu, e o reinado dos babilônios, não precisa ser grande conhecedor de história, sabe que o reinado babilônico, irmãos, foi a cabeça de toda a estrutura da sociedade humana, das filosofias, da escrita. A escrita cuneiforme começou, irmão, as primeiras escritas em Babilônia. A base da sociedade se organizar começou por Hammurabi, que fez um código de ética e de direitos, com penalidades, tudo como uma cabeça que pensa. Foi no reinado babilônico que originou das coisas concernentes a esta vida, dos principados humanos, dos reinados humanos, daquilo que é da terra. A organização começou lá, como começa na cabeça. Depois de Daniel, cerca de 100 e poucos anos, foi o reinado ou império medo-persa, que na verdade eram os medos no norte e os persas mais ao sul, mas se uniram. Era o peito e os braços de prata, e realmente, como se tem dois braços, foram dois povos muito grandes e fortes, a Média e a Pérsia, e formaram o império que dominou o mundo. A união, a força, os braços
e viveram por 200 anos comandando o mundo. Mas capitularam sob os gregos, que era o reinado do cobre ou do bronze. E os gregos trouxeram também para essa estrutura humana a filosofia, as artes, os esportes. Por isso, o tronco mais embaixo. Mas também os gregos terminaram, irmão. Tudo vira pó, o que é humano, o que é da terra, o que é da mente, do coração, das pernas, dos braços humanos, tudo termina e vira pó. Mas o reino da pedra fundamental, da rocha eterna, glória ao nome do Senhor, esse reino não terá fim. Sucedendo os gregos, vieram os romanos, o Império Romano, conquistando a base do ferro, o elmo na cabeça, a couraça, a espada. Glória ao nome do Senhor. 2 pernas. Por quê? Uma perna baseada em Roma, outra